Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês a respeito de pensamentos obsessivos para dar continuidade ao vídeo da semana passada. Bom, os pensamentos obsessivos são aqueles pensamentos intrusos, invasivos e muito imperativos que muitas vezes, alguns de vocês vão até se identificar, assolam o pensamento das pessoas e trazem consigo algumas crenças, que são chamadas de crenças limitantes, mas a gente pode chamar simplesmente de algumas verdades muito duras e muito firmes e que acabam tendo alguns efeitos na autoestima, nas escolhas, na compreensão sobre o mundo, no modo de se relacionar e por aí vai. Eu particularmente adoro trabalhar com esse tema. É um dos temas que mais me interessam na clínica, até porque é um dos temas que aparecem mais na clínica. Afinal, os pensamentos obsessivos estão ali por trás da maioria dos distúrbios ou, enfim, dificuldades psicológicas, se a gente parar para observar bem. É muito comum a gente encontrar nos pacientes depressivos, ansiosos ou com qualquer outra questão, é muito comum a gente encontrar a presença desses pensamentos obsessivos ou pelo menos de alguns pensamentos que têm uma dinâmica um pouco semelhante aos pensamentos obsessivos, como aqueles pensamentos negativos muito fortes, muito imperativos também. E o modo de trabalhar com isso também é meio semelhante, né? A ideia é tentar construir uma problematização, um campo de problematizações para esses pensamentos não perdurarem tanto, para esses pensamentos não vencerem. Eu costumo propor um exercício para os meus clientes, às vezes eu chamo de exercício de indagação, ou de argumentação, ou de interpelação, que basicamente é um jogo de responder a esses pensamentos, afinal, na maioria das vezes as pessoas tentam fugir. Na maioria das vezes, as pessoas, quando se deparam com esses pensamentos imperativos e repetitivos, tentam escapar deles, ou seja, colocam na gaveta novamente e dizem: não quero ficar pensando nisso, deixa eu fazer outra coisa. Ou seja, isso é um funcionamento importante? A gente não mergulhar o tempo todo nesses pensamentos? É sim, sem dúvidas, é importante. Às vezes a gente tem que se desviar um pouco desses pensamentos. Mas fazer só isso não basta, até porque esses pensamentos vão voltar. Então, o exercício que eu recomendo é que o cliente consiga, em alguns momentos, efetivamente mergulhar nesse campo de problematização. A ideia é que você comece a fazer perguntas a esse pensamento, como se estivesse tentando entender melhor o porquê dele dizer isso para você. Como se fosse uma guerra de dois monstrinhos em que você não vai querer que o outro monstrinho vença. Então é um jogo mesmo de perguntas e respostas. O objetivo é que você exerça a sua criatividade. É realmente difícil. Muitas vezes os clientes demoram uma, duas, três vezes para conseguir contra-argumentar com esses pensamentos, afinal são pensamentos muito fortes e eles efetivamente dominam. Então, quando o cliente traz para mim como foram as tentativas de fazer esse exercício, quais foram os pensamentos que surgiram, quais foram as tentativas dele responder ou argumentar com esse pensamento e em que momento isso desandou, a gente consegue refazer esse exercício juntos e aí com isso o cliente vai ganhando também algumas ideias, vai percebendo que tem possibilidades de contra-argumentar com isso. Eu já acompanhei alguns casos assim, aliás, vários, e realmente eu acho que é um exercício que funciona, mas não é infalível de forma alguma. Aliás, gente, nada em psicoterapia, nada em psicologia clínica a gente pode dizer como sendo infalível. Então, de modo algum, eu estou dando aqui uma técnica infalível para lidar com isso. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Beijinhos e até a próxima semana.